O Trilhas da Democracia de hoje debate as lutas e resistências das populações indígenas hoje no Brasil. Os nossos convidados são o professor da Universidade Federal da Paraíba, Estevão Paletó, e a antropóloga e doutoranda do Museu Nacional, Cris Julião Pancararu. Cris, Estevão, sejam bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Eu começaria perguntando a você, Estevão, quais são as peculiaridades, quais são as particularidades das lutas das populações indígenas hoje no Brasil? Boa tarde, Marco, Cris, prazer estar aqui com vocês, dialogando, né? A gente observa que a situação dos povos indígenas no Brasil nunca esteve tão delicada e tão urgente quanto no momento atual. Além da situação da pandemia, nós temos um ataque organizado e sistemático a todas as políticas indigenistas que foram construídas ao longo do último período democrático, né? Então, a própria Constituição brasileira está sob ataque naquilo que representam os itens constitucionais que asseguram os direitos indígenas, no Legislativo, com vários projetos de lei, de emenda constitucional, e, da mesma forma, esse ataque está estruturado e instrumentalizado dentro do aparelho do Estado, dentro da FUNAI e do aparelho de saúde indígena, que tem tido cortes sucessivos de recursos e um desmonte, seja institucional, seja de pessoal, né? O que termina influenciando e estimulando os ataques a territórios indígenas que a gente tem observado em várias áreas do Brasil, tanto na Amazônia como no Nordeste. Cris, no ano passado eu tive a oportunidade de entrevistar Carmen Pancararu, e ela já falava das dificuldades enfrentadas na área de saúde pelo povo Pancararu, pelos povos indígenas de maneira geral, isso no primeiro ano do governo Bolsonaro. Você que nesse momento se encontra exatamente numa barreira sanitária na guarita de Itaparica, no município de Jatobá, em Pernambuco, com a pandemia da Covid-19, como é que essa falta de assistência por parte do poder público vem se manifestando? Muito latente, né? Se manifesta com muito mais incidência, com muito mais crueldade, porque dificulta, primeiro, né, situações que já existiam de média e alta complexidade, atendimento básico. Isso complicou bastante porque trouxe esse medo dos próprios médicos serem os responsáveis pela transmissão da Covid-19 no território, e dificultou mais ainda também porque o pessoal precisa se deslocar até outros grandes centros para poder fazer tratamento, como Garanhuns, né, Recife mesmo, Caruaru, Arco Verde, para continuar os tratamentos, e isso desmobilizou essa continuidade do tratamento. Isso é uma situação. A pandemia, ela dilatou muitos outros problemas de falta de atenção do Estado, não só pela CESAI, como FUNAI também. Até agora, a única assistência que nós tivemos da FUNAI foram as cestas básicas. Isso porque foi realmente uma coisa assim, unânime, foi para todo o Brasil. Claro que fomos contemplados com muita demora, mas chegamos a ser contemplados sim. Agora, de junho para julho, as cestas chegaram. Então, é muito complicado pensar na atenção do Estado brasileiro, sobretudo nesse desgoverno, que tem total desatenção para os povos indígenas. Um exemplo muito claro disso são os 16 vetos daquele PL, né, 1142, que limitam, assim, que limam situações que deveriam ser atendidas como emergenciais e não são tratadas como emergenciais. Então, esse desgoverno acaba que atinge todos os povos, não só Pancararu, por conta dessas ausências de obrigação mesmo, de cumprir com o seu papel, que é de assegurar a saúde coletiva de todo mundo, né? Independente da Constituição, que vale a pena lembrar também da própria Constituição Federal, né? Não só no seu artigo 6º, mas também no seu artigo 196, que fala da obrigatoriedade do Estado cumprir no papel de cuidar da saúde das populações, e isso não vem acontecendo.
A gente está aqui na barreira sanitária, sendo mantida por praticamente nós mesmos, e é isso, nenhuma assistência do governo. O pouco que a gente recebe de Estado, vamos dizer assim, de Estado entre aspas, são de alguns funcionários que são indígenas aqui no Polo Base, que é a primeira estrutura, né, da CESAI, Polo Base de SEI, CESAI, que tem dado alguma assistência para a gente, né, fornecendo luvas, né, álcool em gel, água sanitária, máscaras, ou a gente me manda confeccionar, compra, distribui para a população, mas auxílio direto do governo não existe nenhum. Estevão, fazendo uma análise retrospectiva, quer dizer, olhando de hoje para essa situação calamitosa hoje que acomete os povos indígenas do Brasil, quando teria começado esse descaso em relação às políticas voltadas para os povos indígenas com o governo Michel Temer, ou já no decorrer do governo Dilma, isso já teria aparecido como um sintoma de um redirecionamento das políticas para os povos tradicionais, de maneira geral? Infelizmente, a partir do governo Dilma, a gente já nota uma reorientação da política indigenista e que não é favorável aos povos indígenas, né? A gente tem uma série de medidas que são tomadas ou são deixadas de ser realizadas que desconsideram as especificidades dos direitos indígenas. A gente tem medidas como a usina de Belo Monte, né? Tanto a construção da usina de Belo Monte como as usinas no Rio Tapajós, que são extremamente violentas e arbitrárias contra os direitos dos povos indígenas. Temos perseguição a lideranças indígenas, seja no contexto lá dos Munduruku, do Tapajós, quanto também do povo Tupinambá, no sul da Bahia, por exemplo, né? Então a gente tem eventos que já estavam acontecendo na época do governo Dilma, né? Fora outras medidas, como, por exemplo, acordos, que eu não vou me lembrar aqui agora exatamente em qual terra, mas sei que na região sul e também em Mato Grosso, acordos promovidos pelo Ministério da Justiça e a Casa Civil para rever ou diminuir áreas demarcadas, né? Isso já eram medidas que eram tomadas durante o governo Dilma e a gente viu uma grande insatisfação do movimento indígena com a sinalização dessas atitudes. Obviamente que isso piorou com o governo Temer e no governo Bolsonaro, né? Ainda mais, mas a gente já tinha um índice, um indicador dos confrontos e das forças que estavam, né, do conflito de interesses entre forças indígenas e anti-indígenas naquele momento, né, já pressionando para que o governo tomasse atitudes que não resguardassem o direito dos povos indígenas. Se a gente olha para a história dos povos indígenas na história do Brasil, né, em poucos momentos históricos houve avanço ou efetivação de garantia de direitos, e o período que vai de 88 a 2016 é um período desse, de avanço e de conquista de direitos, né? Porém, a gente vem observando também um retrocesso. Se o momento atual no Brasil é de um reacionarismo muito forte, com relação aos direitos dos povos indígenas, esse reacionarismo é extremamente evidente, é muito mais evidente do que em outros setores políticos, né? na dimensão política da vida brasileira. Inclusive porque os povos indígenas souberam também conquistar espaço, né, ao longo dos últimos 40 anos, fazendo valer muitas vezes os preceitos constitucionais. A gente observa em alguns momentos muitas vitórias e conquistas dos povos indígenas, né, avanços significativos, mas também uma reação muito violenta a essas conquistas. E mesmo quando os indígenas conseguem recuperar territórios, reconquistar espaços, o preço disso, né, o custo disso é um custo muito alto, inclusive em termos de vidas. Estou lembrando aqui do caso do povo Pataxó Ranranhã, mas também o povo Trucá em Pernambuco, o povo Xucuru em Pernambuco, né, e outros que perderam várias lideranças em função de conflitos, né, a gente pegar dos anos 80, 90, início dos anos 2000, isso é uma constante, né, na história dos povos indígenas. Cris, Estevão falou do caso da construção da usina de Belo Monte, mas os Pancararu
especificamente, já tem um histórico, né, de sofrimento em função da construção da usina de Paulo Afonso, e vem sendo ameaçada pelo projeto de construção de uma usina nuclear no mesmo espaço geográfico. E isso significa que os megaprojetos, né, são adversários, né, dos povos indígenas, e que os pancararus vêm sofrendo na sua pele, na sua história, com a construção desses megaprojetos de desenvolvimento? Bem, verdade. Desde a década de 30, mais ou menos, a gente vem sofrendo mais assiduamente com essa barragem da Luiz Gonzaga, né? Que é o complexo daqui de Taparica, barragem de Taparica, da Luiz Gonzaga. A homenagem que não é para nós. Então, todos esses mega empreendimentos dentro e em torno do território indígena, ele é endeusado, vamos dizer assim, ele é trazido como a solução dos problemas socioeconômicos da região, e é empregado nisso com a aval da própria FUNAI, né? Quando as empresas procuram a FUNAI para fazer um estudo, para poder, aquela coisa do licenciamento, no processo do licenciamento, procura o órgão indigenista, eles recomendam que se busque fontes secundárias. Tipo, não há necessidade de conversar conosco sobre esses empreendimentos. E aí vem uma fábula do Ayahima, que eu chamo de fábula porque é uma invenção que é criado, e não traz, dentro desses estudos do impacto ambiental e nesse relatório de impacto do meio ambiente, os reais danos sociais, emocionais, psicológicos, espirituais, com certeza, porque quando mexe no nosso ecossistema, nesses ecossistemas também mexe com a nossa espiritualidade, sim, porque ali tem alguma planta endêmica, algum animal endêmico que serve para nosso momento de tradição. E isso não é colocado dentro desse material. Né? Digo isso com muita tranquilidade, porque tive a oportunidade de conhecer desse material, porque esses relatórios ficam na FUNAI, a FUNAI não libera, pelo menos para mim não foi liberado nem como indígena, nem como acadêmica, que eu fiz a solicitação, e eu não sei o que é que tem nesses outros materiais, mas nesse que eu peguei, fala dessa situação pendente, traz toda essa história, né, e dessa recomendação da FUNAI, que inclusive cita que é uma recomendação para outros empreendimentos desde a Chess, desde a Luiz Gonzaga, e isso está sendo reverberado em todos os outros projetos, como linha de transmissão, instalação de torres eólicas, rodovias. Isso tem sido crescente e permanente aqui na nossa região. Também traz, claro que traz conflito, porque na hora dessa situação de apelar para uma situação socioeconômica, os poceiros, claro que vêm de encontro a gente, né? E esse argumento é muito usado porque é realmente uma situação carente. Nós estamos numa região muito carente, vítimas do coronelismo que impera nos sertões pernambucanos, e acredito que outros sertões também, de permanecer esse curral eleitoral, vítimas e violentadas constitucionalmente por seus direitos, pelos nossos direitos, que não são implementados nem pelo governo federal, nem Estado, muito menos município. Então, esses empreendimentos só vêm causar danos que são cumulativos e que são sucessivos e que não tem fim para acabar. E é isso que a gente reclama, né? É uma das nossas reclamações, que aí envolve também, traz outros, chama outra atenção para como aquecimento global, como o uso da nossa medicina tradicional, os conhecimentos tradicionais, enfim, tudo isso fica vulnerável também. Para além dessa pandemia, ainda tem tudo isso, que vulnerabiliza ainda. E como você citou, a usina de Itacuruba, a nuclear que você está no município de Itacuruba, fica próximo aqui. A gente também tem feito frente contra esse projeto, porque o processo de consulta, como manda o figurino, vamos dizer assim, né, da Convenção 69, não foi respeitado, não foi respaldado, e não tem sido, nenhum projeto tem sido feito esse processo, né? Tudo é por fonte secundária,
e em nome do progresso, e um progresso que não é para nós. Muito menos para a maioria das pessoas, não é? Estevão, quais são as principais formas de organização? Quais são as tradicionais formas de organização e quais são as novas modalidades de organização e de luta dos povos indígenas hoje no Brasil diante dessa situação de uma pandemia e de um pandemônio no campo da política? A gente pode observar, Mondaine, que as formas de organização tradicional dos povos indígenas, elas se potencializaram ao longo das últimas décadas, né, apropriando-se de instrumentos e modos de organização não necessariamente tradicionais, mas com muita habilidade. Nós vemos hoje um grande protagonismo do movimento indígena organizado no Brasil, né, com diversas organizações de base e de representação que são extremamente atuantes e muito fortes, enraizadas nas tradições dos povos indígenas e em suas mobilizações políticas. Temos a APOIME aqui no Nordeste, que é a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Tem o Mupoíba, que é o Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia. Tem a Tiguaçu Guarani, tem a Arpinsul, né? Tem a COIAB na Amazônia e tem a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? Ou seja, há uma grande articulação e concertação dos povos indígenas, do movimento indígena, num sentido geral, ocupando esses espaços políticos, né, com lideranças muito fortes, de renome, com grande capacidade, com muita habilidade discursiva, organizativa, representacional. Há um corpo de advogados indígenas hoje constituído, atuando diretamente em Brasília, né, em defesa dos seus direitos. A gente viu agora, essa semana que passou, com a decisão no Supremo Tribunal Federal em relação ao cumprimento da atenção à saúde indígena, né? Ou seja, a gente tem um momento de grande protagonismo e de grande sucesso dos povos indígenas na sua luta e na sua organização, com centenas de indígenas nas universidades públicas e também já tendo terminado as universidades, estando nas pós-graduações, como, por exemplo, é o caso da Cris, que está aqui, né? Ou seja, tem um corpo qualificado e organizado de representantes e de líderes e lutadoras indígenas que têm feito avançar essas lutas e essas organizações, né? E isso é resultado de 40 anos de redemocratização e de movimento indígena, né? E é também contra isso que esse reacionarismo todo se insurge, né? Então a gente observa, tem vitórias, tem coisas muito importantes para observar nesse quadro, mas infelizmente tem esses desafios, né? Mas tem um movimento indígena muito vigoroso e que vale a pena sim a gente mencionar e destacar essa atuação. Cris, para além disso que Estevão acaba de dizer, numa resposta anterior você disse da falta de apoio tanto do governo federal quanto do governo dos governos estaduais e também dos governos municipais em relação às causas indígenas. E no cenário internacional, qual é a rede de apoios existentes internacionalmente hoje as lutas e formas de resistência dos povos indígenas? Olha, a gente tem feito muitas alianças, graças ao Criador, né? Estamos conseguindo avançar bem nesse cenário internacional, lentamente, mas bem. Desde o ano passado, sobretudo, a gente tem conseguido fazer bastante incidência nas Américas, na Europa, em todo o continente, todos os continentes. Inclusive, ano passado, sobretudo, a gente fez uma participação na Marcha Mundial pelo Clima em Nova York. Participamos também da Jornada Mundial das Lideranças Indígenas, né? Sangue Indígena Não Agota Mais. Depois participamos também da COP25 em Madrid. Participamos de várias reuniões em Costa Rica, no México, aqui pela América do Sul, né? Todos os países, Colômbia, Peru, Chile, Equador. E a gente tem uma rede Aliança Global. E dessa rede de Aliança Global, também temos outras instituições, outros parceiros, indígenas e não indígenas do mundo todo. E temos participado também
e com universidades americanas, com universidades europeias, desse acesso e permanência de indígenas e da luta dos povos indígenas, a partir das mudanças climáticas, claro, e esse ano mais ainda por conta da Covid, né? E conseguimos uma visualização, mais de 2 milhões de visualizações. Recentemente, temos o Plano Maracá Emergência Indígena, que é uma articulação da própria PIB, como o Chivo falou, a articulação dos povos indígenas do Brasil, também a nível internacional, de vários artistas nacionais e internacionais, que está rolando, né, uma campanha da PIB para arrecadar recursos, para apoiar as populações, todas as populações. E, Cris, como é que os governos dos países europeus têm se manifestado em relação à política genocida praticada pelo governo Jair Bolsonaro em relação aos povos indígenas? A gente tem apoio da Embaixada da Noruega, né? Tem apoiado vários projetos nossos, né? Junto com a POIME, com a COIAB, até com o Conselho Ivurupá, a FEPOINT. Tem sido muito solícito os governos europeus, né? Da Alemanha, até da Rússia. E muito em função da jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota a Mais, que foi feita ano passado, de outubro a novembro, acho que foi assim, e dessas participações que a gente tem feito no cenário internacional, da Marcha Mundial pelo Clima, da COP25. Então, os governos europeus têm sido bem solícitos, ao contrário do governo brasileiro, que quer o nosso fim. Graças a Deus, a gente tem conseguido bastante incidência, inclusive espaços na ONU. Tanto é que numa dessas últimas reuniões, foi solicitado pelo presidente da FUNAI, pelo Robson, enfim, não lembro quem, que pediu para vetar a participação de Nara Baré, que é a coordenadora da COIAB, de participar de uma reunião da audiência da OEA. Então, assim, a gente tem sido bem acolhidos pelo cenário internacional, mas aqui no Brasil tem sido isso, esse desgoverno desse discurso e exercício do ódio. Paletó, você que não apenas é uma pessoa, você está no mundo acadêmico, mas você tem um compromisso, digamos, histórico com as causas dos povos indígenas, mas é um homem de academia, um homem, um pesquisador, né? Como é que você relaciona esse tipo de política que incentiva o genocídio dos povos tradicionais, né, de indígenas, quilombolas? Como é que você relaciona isso ao negacionismo que também é incentivado por esse mesmo governo? Pois é, Mondaine, cada área da ciência tem o seu terraplanismo, né? Tem o seu negacionismo. O negacionismo, o terraplanismo na área das ciências sociais, da antropologia, é exatamente aquele de que os índios precisam ser integrados, né? De que os povos indígenas precisam da nossa sociedade, quando é exatamente o contrário. Nós é que precisamos das sociedades indígenas, nós é que precisamos dos conhecimentos indígenas sobre como viver na Terra sem violentar a Terra, né? Essa dimensão ambiental, a perspectiva dos povos indígenas sobre o cosmos, sobre o universo habitado, não só por nós, mas por outros seres, né? E a indissociabilidade da nossa vida com a vida dos outros seres, isso é fundamental que nós possamos aprender com eles a não destruir o mundo que nós vivemos, porque a nossa civilização ela tem produzido essa destruição sistematicamente, ela tem produzido um mundo e uma sociedade adoecidas. Então, nesse sentido, é importante aprender com os povos indígenas, e o negacionismo do valor da cultura e da vida dos povos indígenas é algo que prejudica a todos nós, né? E aí não só os povos indígenas, mas as outras populações tradicionais como um todo, né? Então, fazer ciências sociais, fazer antropologia, tem que estar, assim, atrelado ao compromisso ético com esses povos e com as visões de mundo que eles sustentam, né? Para a gente poder fazer, inclusive, a crítica do mundo que nós vivemos. Não adianta querer fazer ciência apenas para ser mais um instrumento colonial, né, de supremacia sobre os povos indígenas, né? O genocídio não pode continuar, é preciso parar o genocídio, né? E existem muitas formas de genocídio, muitas, né? Cris, nós estamos chegando ao fim do Trilhas da Democracia, mas eu queria te perguntar, por fim, você que
não apenas uma antropóloga, né, uma doutoranda do Museu Nacional, mas vive na pele toda essa gama de perseguição histórica sofrida pelos povos indígenas no Brasil. Quais são as tuas expectativas em relação ao mundo pós-pandemia? Queria muito acreditar que essa pandemia, que despertou tanto ódio, despertou tanta usura, tanta destruição, também despertasse com a mesma intensidade ou proporcional o amor, a empatia, a solidariedade. É isso que eu espero para um pós-pandemia, estarmos mais unidos, mais compromissados com o bem viver, que respeite a diversidade étnica e plural, biodiversa, mega social do nosso país. Que a gente consiga enxergar o lado bom das coisas e vivenciar e praticar esse lado bom das coisas. Porque para todo mal traz um bem, então vamos aproveitar, vamos procurar, vamos nos dedicar a encontrar que bem é esse e ser um assíduo praticador do amor, do acolher ao próximo, enfim. Porque o amor ao próximo é isso, não é fazer coraçãozinho, declarações, é acolher, é respeitar, é valorizar. E é isso que eu espero esse pós-pandemia, que sejamos mais unidos e sim, sejamos um povo plural, mas unidos. É isso. Paletó, muito obrigado. Cris, muito obrigado pela participação em mais esse Trilhas da Democracia. E que o governo do estado de Pernambuco, como fez em outras áreas, tome a dianteira e se antecipe à possibilidade de mais uma perseguição, de mais um massacre do povo pancararu que habita o seu território. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!